Estou aqui para falar hoje de 5 filmes de Steven Spielberg, um dos maiores diretores e produtores da história do cinema e com certeza um dos mais influentes. Para começar, gostaria de falar do filme Jaws, que é o filme que, na minha opinião, dá esse pontapé na carreira do Spielberg, um dos filmes que iniciam essa era dos blockbusters. É um filme que tem uma habilidade técnica muito grande, um filme onde existe uma maestria em contar tensão sem mostrar as coisas. Acho que é um dos primeiros grandes filmes do Spielberg em que ele sabe fazer, trazer através, né, da trilha sonora do John Williams, que é muito marcante no filme, também uma colaboração ao longo da carreira dele também muito emblemática. E é um filme que, apesar do Tubarão não aparecer, não ser uma figura que está sempre presente, ele sempre está lá, entendeu? Pelo tipo de direção que o Spielberg escolhe, pela trilha sonora do John Williams. Então é um filme que sabe que o que mais marcante é a tensão criada com a ausência do seu personagem principal, que seria o Tubarão. Então é um filme que debuta a carreira do Spielberg, de certa forma, de uma maneira extremamente emblemática. O segundo filme que eu gostaria de falar é sobre E.T., o Extraterrestre. É um dos filmes mais sensíveis e emotivos do Spielberg, que conta, né, a relação entre o Elliot e o alienígena. Então é um filme que explora muito essa questão da isolação, entendeu? Da conexão entre o garoto e o alienígena. É um filme também que tem excelentes aspectos técnicos, o uso de efeitos especiais, maquiagem, muito emblemático também. E é mais um filme da carreira do Spielberg que marca gerações, né? E é um tipo de filme que ele conversa tanto com uma audiência mais jovem, como com uma audiência mais adulta, justamente por ele saber explorar muito bem essa questão emotiva, essa questão da solidão, essa questão, né, de como é ser criança, de como é se sentir isolado, de como é ter esse primeiro contato, esse conforto com outra pessoa, no caso o alienígena. E isso é algo que acho que fala universalmente, né, com todas as pessoas. E é um dos filmes mais, realmente, também um dos filmes mais emblemáticos e mais sensíveis da carreira do Spielberg. O terceiro filme que eu gostaria de falar é sobre o Resgate do Soldado Ryan. É um filme também lá para o final dos anos 90, e é um dos filmes também com um aspecto técnico e cinematográfico muito grande. É um dos filmes mais imersivos do Steven Spielberg. Aí já vem numa pegada que ele vinha, né, de contar histórias mais verídicas, né, com uma pegada mais na vida real. E é um filme muito famoso porque ele explora temas de, né, quantas vidas valem a pena para salvar uma só, entendeu? E, por exemplo, né, a primeira cena, a cena de abertura, né, da chegada deles em Normandia, é uma das cenas mais espetaculares, assim, técnicas, imersivas, o sangue na lente, as escolhas diretoriais do Spielberg nesse filme são para deixar o público o mais dentro do filme possível. E é também um dos filmes, né, mais tensos. Todos os filmes, né, que eu venho mencionando, o Spielberg ele consegue te pôr naquele contexto, entendeu? E é um filme também foi indicado a inúmeros prêmios, também ajudou a lançar carreiras também de alguns atores, como Matt Damon, que no caso é o Soldado Ryan. E é um dos filmes com o melhor aspecto técnico e cinematográfico do Spielberg, assim, um filme que é muito visceral. Para quem assiste, é um filme muito pesado, é um filme que realmente te põe naquele contexto. O quarto filme que eu gostaria de falar sobre é o Indiana Jones. A gente pode falar, né, dos Caçadores da Arca Perdida, mas na franquia como um todo. Acho que ele reinventa o gênero de aventura com esse filme. Ele, né, traz um personagem que é aventureiro, ele é carismático, ele é um herói, mas ele também é um personagem que tem suas falhas. Então ele sabe dosar muito bem essa questão dele ser aventureiro, dele ter seu lado cientista, né, arqueólogo. E
sempre também traz aspectos técnicos de, né, efeitos práticos muito legais, entendeu? E também solidifica muito a carreira do Spielberg nessa questão de redefinir blockbusters, redefinir o gênero, né? Ou até mesmo criar gêneros novos. E Indiana Jones também marcado por, né, trazer, né, um novo, né, em meio a Star Wars, em meio a essas grandes franquias, foi uma delas que também veio com muito peso para redefinir o gênero de aventura, para dar essa amplitude, né, para os blockbusters. E é um filme, né, que fala muito disso, né, dessa busca incessante, né, por algo, né, por um tesouro, por, sabe, ter essa ânsia pela conquista, mas do que isso vale para você, entendeu? O que você perde, né, sabe? É isso que se põe na balança, né, ao longo do filme. E isso ajuda muito a perceber nessas temáticas de ambiguidade que o Spielberg põe nos personagens dele e nos filmes dele. É o último filme que eu gostaria de falar, eu acho que é um dos meus favoritos e um dos mais famosos, que é A Lista de Schindler. É um dos filme filmado em preto e branco, é um filme baseado em fatos reais, e um filme que marca a carreira do Spielberg também, acho que de todos, sempre comentei, né, dos outros filmes serem muito viscerais, mas acho que esse é um dos mais viscerais que tem. Ele conta a jornada, né, do Oscar Schindler e, tipo, toda essa mudança de pensamento, mudança de perspectiva do personagem, junto com a filmagem em preto e branco, tirando, né, pelo uso do vermelho, que ele faz, como no casaco da garotinha. E é um filme que também diz muito das origens do Steven Spielberg, né, de certa forma, porque ele é judeu, e é um filme que retrata sobre o Holocausto. Então é um filme que ele pega um assunto, uma temática muito delicada, e o Spielberg sabe transpor isso para o público, entendeu? De uma forma que a gente realmente se impacta pelo que a gente está vendo, tanto, né, pela escolha, né, de ser preto e branco, pela filmagem, todas as tecnicalidades que ele põe lá, é tudo para deixar você mais imerso no filme. E pegando todos esses 5 filmes aqui que eu falei, a gente pode ver muito claro uma trajetória, tipo assim, uma evolução de temas na carreira do Spielberg, né? Porque quando a gente fala de Jaws, E.T. e Indiana Jones, eles são filmes do comecinho, assim, para metade da carreira do Spielberg, que foi nessa época que ele realmente, né, ele fazia filmes gigantescos, assim, blockbusters. E a gente vê essa progressão dele saindo um pouco. Ele ainda, obviamente, fez outros filmes blockbusters ao longo da sua carreira, mas ele sai muito disso, desse molde que, de certa forma, ele mesmo criou, ajudou a criar, e para ir fazer filmes com essa pegada mais histórica, com essa pegada mais visceral, né? Com esse sentimento mais visceral, com essa coisa ali que ele põe para você. Então eu acho muito curioso ver a trajetória do Spielberg, que é um diretor que ele redefiniu, né, o cinema, é um dos diretores, produtores mais influentes que teve, e a gente vê aqui, né, ele conseguiu fazer blockbusters, ele conseguiu redefinir gêneros, né, de aventura, fazer filmes, né, que apelam para todas as idades, e conseguiu fazer filmes também baseados em fatos reais, filmes históricos. Então mostra muito a versatilidade, entendeu? E como ele gosta, tipo, como, assim, mostra, né, as temáticas que ele gosta por trás da câmera como diretor, as escolhas estilísticas dele, de tensão, de visceridade, e as temáticas emocionais que ele também gosta muito de utilizar.